Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Wicca Treluna. Eu sou a Lilian Creuri e hoje vamos falar sobre a diferença entre magia e feitiço, de acordo com o livro da Thea Sabin, Wicca para Iniciantes, e também de acordo com a minha própria experiência e o que eu posso trazer para vocês a respeito desses dois temas e essas diferenças. Bom, então vamos começar. Esse tema está no capítulo 11 do livro Wicca para Iniciantes da Thea Sabin, que faz parte do clube do livro que nós estamos fazendo aqui no Wicca Treluna. Alguns capítulos foram discussões, debates e outros eu acabei fazendo comentários e trazendo os vídeos para vocês sozinha, mas sempre com vocês. Então, vamos lá. Qual a diferença, Ailira, entre magia e feitiço? Bom, vamos para as definições básicas de magia e feitiço, porque eu não vejo grandes complicações para que vocês entendam a diferença, mas as pessoas às vezes usam esses dois termos de forma... usam tipo magia quando é feitiço, feitiço quando é magia, então vamos esclarecer tudo isso. Por exemplo, alguém fez uma magia pra mim, calma, talvez alguém tenha feito um feitiço. E aí, entendendo a diferença desses dois, a gente consegue entender um pouco mais o que a gente quer fazer, como a gente quer fazer. Então vamos lá. Para iniciar, então, vamos à definição de magia. Magia é tudo que você faz para moldar a sua realidade à sua vontade. Então, quando eu faço uso da magia, a magia é uma força e a gente faz uso dela, assim como a água, né? Então não existe magia negra, magia branca, magia verde, magia assim. Claro, existem essas definições para fins educacionais, que eu vou falar um pouquinho delas depois. Mas a magia ela é uma força, ela é uma energia, é a arte de manipular a nossa realidade, a nossa vontade, sob a nossa vontade. E ela pode ser feita pro bem, pro mal, para nada, então pra ordem, pro caos. Então a magia ela é essa força que tá aí disponível para todo mundo. Todo mundo que souber como manipular a realidade à sua vontade estará fazendo magia. Então vou dar um exemplo. Bom, eu quero que o meu ambiente da minha casa seja mais harmônico. Então, eu posso usar a magia para fazer com que isso aconteça? Posso. Então, pela magia, eu vou manipular a minha realidade sob a minha vontade. Ou seja, eu quero algo, eu vou manipular a realidade para que eu tenha isso. E como que a gente manipula a realidade? Por meio dos 4 elementos, ou por meio do nosso poder pessoal, ou por meio da manipulação de energia, ou por meio de qualquer outra forma de magia que você encontrar. Por exemplo, o curso de magia de velas é uma das formas de manipular a energia, de manipular a realidade sob a nossa vontade. E aí existem vários tipos de magia, né, gente? Existe magia de velas, magia de papel, magia de... Eu quero fazer, inclusive, um vídeo sobre magia de papel, magia de sigilos e etc. Então, todas essas formas de magia são formas de manipular a realidade sob a nossa vontade. E isso é magia. Essa definição é uma definição também que Aleister Crowley trouxe, que é um dos magos mais famosos que nós temos, que desenvolveu muitos métodos, sistematizou muitas coisas pra gente da Wicca. Embora ele não seja wiccano, o Gerald Gardner com certeza bebeu muito da fonte de Aleister Crowley para desenvolver muito do que a Wicca é hoje. E os bruxos e magos ainda até hoje se referem às obras e reflexões e estruturas que Aleister Crowley criou para também trazer. Então essa definição de magia é dele e é muito eficaz, e também a Thea Sabin traz o livro dela no Wicca para Iniciantes. Bom, acho que vocês, né, entenderam o que é magia, acho que tá bem claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta aí nos comentários que vocês sabem que eu respondo. Agora vamos para a definição. Eu falei que eu ia falar sobre os tipos de magia, né? Calma, Ailira! Então vamos lá. Então a gente tem, né, assim, novamente, magia não tem cor, magia é uma energia, magia é uma força que tá aí para ser manipulada pelos bruxos, pelos magos. Então, isso é dito. Agora, existe sim pessoas que categorizam a magia, mesmo ela não tendo cor, em cores específicas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, magia branca. Eles dizem que magia branca é a magia que você
tá fazendo bem pra pessoa. Então, quando você tá fazendo bem pra pessoa, é magia branca. Quando você tá fazendo o mal, e aí eu coloco em aspas, porque não existe bem e mal, né? Às vezes uma coisa que é boa pra mim acaba afetando você negativamente. E aí o que eu vou fazer? Não vou fazer? Não, vou fazer sim, porque eu quero ser feliz, eu quero coisas boas pra mim. Eu não tenho controle se isso vai te fazer mal ou não, eu não tenho controle sobre todas as variáveis do universo. Claro que se você sabe que isso vai fazer mal para outra pessoa, fazendo bem pra você, vale a reflexão. Mas cada caso é um caso e a gente não vai julgar, né? Então a magia branca é que faz o bem e a magia negra é que faz o mal. Novamente, em teoria, porque magia não tem cor, isso não existe, tá? Existem muitos tons de cinza quando a gente diz fazer o mal. Às vezes, inclusive, a gente faz o mal querendo fazer o bem, né? Então, isso daí também tem que ser levado em consideração. E bem e mal é muito relativo. E aí eu vou dar um exemplo que o meu mestre na estregueria costumava dizer. Se você tá numa cabana com a sua família e vem alguém com uma arma e entra, invade e provavelmente vai matar você e a sua família. E você pode pegar uma arma ali, um machado que tem ali perto e ir pra cima e você pode matar essa pessoa. Você vê que você tem chances de matar essa pessoa antes que ela te mate. E aí? Você faria isso? Porque ele dizia que, na verdade, é uma legítima defesa, né? Você tá fazendo isso pra salvar você e a sua família. Mas você tá fazendo mal pra aquela pessoa, mas pra você tá fazendo bem. Então, esse é o grande paradoxo do bem e mal, porque não existe, né? Então, mas existem pessoas que classificam a magia dessa forma e a gente traz só para que vocês saibam que existe, mas que na verdade a gente não considera dessa forma. Então a gente falou sobre magia branca, magia negra e aí a gente tem a magia cinza, que é o que eles chamam, que é quando eu falo eles, quem são eles, né, Aline? Eles é a comunidade wicana, né? É o pessoal do Amino. É toda essa comunidade wicana que é um disse-me-disse incrível e enorme, cheio de contradições, cheio de mas eu vi em tal lugar, mas fulano falou, e ninguém sabe, ninguém lê livro, ninguém tem referência de nada, ninguém tem fonte de nada. Muita gente posta no Instagram e aí você pergunta a fonte e a pessoa não sabe a fonte. Fonte, internet, ótimo. Legal. Então, assim, quando eu digo eles, é esse povo aí que fala, né, sobre a Wicca, achando que, né, leu vários livros, é super entendedor, sabe todas as fontes, enfim, não, mas vamos voltar aqui. Então, a gente tem a magia cinza. A magia cinza, eles dizem que é a magia que você faz para o outro, com ou sem o consentimento do outro. Normalmente, sem o consentimento do outro. Por exemplo, eu vou fazer uma magia de cura para o fulano, só que é sem o consentimento dele. Então isso categoriza uma magia cinza, porque em teoria a pessoa teria que dar o consentimento dela para que a magia seja feita. Em teoria também, tá, gente? Porque não existem essas leis. Então seria uma magia de cura, seria uma magia verde, mas como a pessoa não deu consentimento, então seria uma magia cinza. Ou qualquer outro tipo de magia que você faça envolvendo outra pessoa que não haja consentimento, ok? Um adoçamento ou uma ração considerado uma magia cinza? Possivelmente, né? Eu acho que considerado uma magia que não deveria existir, mas tudo bem. E aí a gente tem a magia verde, que é a magia de cura, a magia de crescimento e a magia que envolve ervas, plantas, óleos essenciais, etc. Magia verde. Pronto. Falei pra você de coisas que não existem, mas que existem porque tá na boca do povo. E a gente sabe que tudo que tá na boca do povo é reproduzido, cria uma força de pensamento e existe de alguma forma em algum lugar. Então, falamos um pouquinho sobre magia, vamos falar um pouquinho agora sobre feitiço. O que é um feitiço, Aline? Né? Porque a gente falou que magia era manipular a realidade sob a nossa vontade. Agora, o que é um feitiço? O feitiço, ele é o quê? É um ato mágico que você vai fazer em prol de algo
e você vai tirar essa energia de algum lugar para fazer aquilo, para realizar aquilo que você quer. Então, eu tenho a magia, que é a energia, e eu tenho o feitiço, que é um ato mágico que usa a magia. Então, o feitiço usa a magia e usa algum tipo de combustível e usa alguns tipos de ferramentas e palavras para chegar a um fim específico que você gostaria de fazer dentro de um ato mágico. Então, por exemplo, se eu quero mais prosperidade para minha vida, eu vou fazer um feitiço de prosperidade, que vai incluir um bowl de prosperidade que eu vou colocar grãos, milho, chia, linhaça, todos os grãos, arroz, tudo que na minha visão traz prosperidade. Vou canalizar o meu pensamento para esse bowl, vou dizer algumas palavras, vou finalizar isso com a vela, com alguma coisa. Então isso é um feitiço. O feitiço, ele precisa ter palavras ou não, né? Dependendo do seu feitiço, que é um feitiço silencioso, às vezes não tem palavras. Mas ele precisa ter um combustível, ele precisa ter um começo e fim, ele precisa ter ferramentas, né? E aí é uma coisa que eu gosto muito de falar, que são os combustíveis do feitiço, né? Como que eu posso alimentar o meu feitiço? E o que é alimentar o feitiço? Então vamos lá. Primeiramente, por que a gente precisa alimentar um feitiço, né? Porque quando a gente está fazendo um ato mágico, que é um feitiço, a gente precisa realizar ele, só que da onde está vindo aquela força? Da onde está vindo aquele combustível? Né? Então você vai fazer isso em nome de quem? Em seu nome? No seu poder pessoal? Usando os 4 elementos, 5 elementos? Usando a força dos deuses? Usando a força dos elementais? Usando cristais, usando elementos concretos, usando vela, papel. Então, qual que vai ser o combustível do seu feitiço? Eu preciso desse combustível, eu preciso dessa alimentação para que o feitiço aconteça e a energia seja manipulada. Ou seja, a energia precisa vir de um lugar e ser direcionada para aquilo que a gente quer. E da onde ele vai vir? A gente precisa estabelecer isso antes de criar um feitiço. Porque se você não estabelece, vai vir de você. E aí depois do feitiço você vai se sentir cansado, sugado. Então, na verdade, o combustível do feitiço, a alimentação do feitiço, da onde está vindo essa energia. Por exemplo, a Ailiran quer fazer um feitiço. Ailiran, da onde você vai tirar essa energia para realizar isso? Né? E isso é muito importante, porque isso vai dizer, por exemplo, qual vai ser a força daquele feitiço. É por isso que a gente usa correspondências, porque daí a gente tá deixando tudo na mão das correspondências. Toda a força, todo o combustível daquele feitiço vem das correspondências e a nossa energia continua linda, maravilhosa, intacta. Se a gente não especifica, tudo vem da nossa energia pessoal, e aí a gente se sente cansado, drenado, e se o feitiço durar 10 anos, a gente vai ficar 10 anos em prol daquilo. Então, cuidado. Calma, também não é pra tanto, eu tô deixando vocês assustados. O feitiço nem dura 10 anos porque ele precisa de uma alimentação constante, caso ele seja um feitiço muito longo, então relaxem. Então a gente tem, em relação a isso, momentos que a gente precisa alimentar o feitiço, se ele é muito longo, ou se ele vai ser uma vez só, a gente precisa dar um combustível pra ele, pra que ele pelo menos starte ali o que a gente quer. Então, pensando em magia de velas, quando a gente faz uma magia de velas, a gente está tirando a energia da vela, do óleo essencial, das ervas que a gente está usando para vestir, das nossas palavras. Tem um pouco de poder pessoal ali, mas é só para canalizar, não é que todo o combustível do feitiço vai vir da gente. A gente usa as correspondências justamente para que a gente tenha a força dos 4 elementos na realização do nosso feitiço, certo? Então, e aí vamos falar sobre algumas formas de combustível, algumas formas de alimento. Então você pode tirar a energia do seu feitiço do seu poder pessoal, que é o principal. Já falei sobre poder pessoal em outro vídeo do curso de magia de velas, tá aqui no canal. Também está no Spotify, então procura lá do seu poder pessoal. Você pode tirar do seu poder pessoal, você pode tirar das ervas, você pode tirar dos 5 elementos. O combustível do seu feitiço pode ser água, fogo, pode ser um elemento específico, água, fogo, terra, ar. Espírito não, porque espírito é o seu poder pessoal.
você pode tirar ele dos deuses, aí é um pouco polêmico, porque daí significa, em outras palavras, que você está pedindo aos deuses ajuda, pedindo aos deuses para que rogue pelo seu feitiço. E isso é um pouco contraditório, porque os deuses são forças da natureza que foram personificadas e divinizadas por nós, mas que existiam antes de nós, e nós retroalimentamos a criação e a existência dos deuses, certo? Então, eles existem como forças primárias da natureza, mas eles não têm necessariamente aquele livre-arbítrio de nossa, fulano orou pra mim, vou ajudá-lo, né? Então, não é bem assim, é uma relação de troca, de honra, de libação, e não uma relação simplesmente de opa, tem alguém me acionando com um feitiço, vou lá, né? Então, na verdade, os deuses pagãos, eles trabalham com essa relação de honra, de troca, de libação e de culto, e não como trabalhadores para o nosso feitiço. Então, quando a gente tá, por exemplo, dá um exemplo que é muito comum, tô na rua sozinha com medo de ser assaltada, passando por uma rua escura, vou pedir ajuda aos deuses. Não! Nós somos nossos próprios deuses, os deuses estão dentro de nós. Ao invés de a gente pedir ajuda aos deuses, a gente vai fazer o quê? A gente vai emanar um escudo pessoal, que já é nosso, que já tá disponível pra gente. Então a gente vai, ao invés de ficar, ai Deus, me ajuda, não sei o quê, isso é muito cristão, né? Você pedir ajuda pros deuses, assim. Então, fazer uma oração, né, de pedir socorro, rogo a ti, né? Não. Então a gente vai, ao invés disso, saber que somos bruxos, magos e vamos emanar esse escudo de proteção, ou vamos ter um patuá com a gente, ou o próprio pentagrama, que ajuda na proteção se você assim ou programar. Então, na verdade, os deuses não estão aí à nossa disposição para fazer o que a gente quer. Por isso que eu digo que tirar o combustível e a energia dos deuses não é o mais indicado nesse sentido. Então a gente vai usar das forças da natureza, das energias da natureza, então a gente precisa buscar isso. Se é um feitiço de prosperidade, eu busco na natureza elementos da prosperidade, correspondências que trazem prosperidade e trago isso para o meu feitiço. E não buscar uma deusa que traz prosperidade. Esse não é o caminho. Nós somos bruxos, nós somos manipuladores de energia. Magos, bruxos, bruxas. Então a gente não vai ficar pedindo para os deuses, porque nós somos nossos próprios deuses e os deuses habitam em nós e fora de nós. Os deuses estão aí para serem cultuados por nós dentro da Wicca, mas antes de sermos cultuadores de deuses pagãos, somos bruxos e temos todas as ferramentas na nossa mão. Lembra da carta do mago, do tarô? É isso, nós temos todas as ferramentas disponíveis a nós, cabe a nós usá-las, usar a natureza a nosso favor, claro, sem depredá-la, né? Então, o feitiço é isso, eu tenho vários tipos de combustível para esse feitiço. Eu gosto de até diferenciar a palavra combustível e alimentação. Porque o combustível do feitiço é aquilo que vai iniciar o feitiço. Então são as ferramentas e elementos mágicos que você vai usar para iniciar o feitiço e fazer com que ele aconteça. Ele pode ter data para acabar, pode ser uma vez só, fiz, acabou, ou ele pode ser um feitiço que vai se prolongar por semanas e etc. Então, se for um feitiço que vai se prolongar por mais tempo do que os elementos que eu escolhi duram, então eu preciso de um combustível. Por exemplo, uma vela palito, ela dura cerca de 3 horas, mais ou menos. Ok. Depende do tamanho da vela, né? Tô jogando assim por alto. Então, se eu vou usar uma vela palito como combustível do meu feitiço, acabou a vela, acabou o feitiço. É isso que vocês precisam ter em mente. A vela queimou toda, acabou o feitiço, foi consumado, acabou. Caldeirão, fogo no caldeirão. Acabou o fogo, acabou o feitiço, foi consumado. Ah, mas e se apagar no meio do caminho? Não, se apagar no meio do caminho tudo bem, você acende lá de novo. Mas vai ter um momento que você vai sentir que aquilo acabou.
Agora, tem alguns feitiços de magia de velas, por exemplo, que duram semanas. Que todo dia você tem que ir lá acender a vela no horário específico, deixar ela queimar um pouquinho, depois no outro dia você vai lá de novo, no outro dia você vai lá de novo, porque é um feitiço um pouco mais complexo às vezes. Ou é um feitiço que dura mais tempo mesmo, porque faz parte do processo que você criou ali. Porque dependendo do feitiço, um dia só não resolve. Tem que ser uma coisa todo dia, constante, depende do feitiço, né? Novamente. Coisas muito complexas não é em um dia que você vai resolver. Então, você tem que avaliar a situação. Se a situação é muito complexa e exige uma mudança, né? Então, talvez esse seja um feitiço que peça por mais dias. E se ele pede por mais dias, ele precisa de um combustível para durar tudo isso. E aí, novamente, gente, a vela é muito coringa para isso, porque a vela, existe vela de 7 dias, existe vela que você vai e vai acender, por exemplo, antes de apagar e terminar essa vela, você joga a chama para outra vela e continua o fogo. Então, isso faz com que a vela seja naturalmente um ótimo combustível para feitiços longos, porque nela já existem os 4 elementos. Então, você tem a cera da vela derretida representando a água, o fogo, a chama do fogo representando o fogo, a cera que ainda não está derretida representando a terra e o ar que faz a combustão do fogo ali na chama representando o ar e a fumacinha também. Então, na vela você já tem os 4 elementos, então a vela é sim uma forma de combustível para continuar com o seu feitiço, caso ele seja longo, muito boa. Tem outras formas, claro, existem pessoas que usam a comida como combustível, por exemplo, você faz um feitiço e deixa a comida ali como oferenda barra feitiço, ou barra combustível. Alimentação, na verdade, né? A gente tá falando de alimentação. Então, eu vou alimentar esse feitiço com comida, de fato, né? Então, vamos supor que eu tenha pedido a ajuda dos elementais. Então, eu trago comidas para que aquele feitiço continue sendo alimentado e os elementais vão ver aquele alimento como uma libação e como um alimento para manter aquele feitiço ainda ativo, né? Então, dependendo do alimento que você traz, ele tem que ser trocado, porque ele estraga ou a energia já foi retirada dali. Então, você troca por outro alimento e aí vai alimentando esse feitiço, né? Por isso que é alimentação agora e não combustível, porque a alimentação é quando ele já startou, já começou, e aí você tá só alimentando ele. Então, você pode alimentar com comida, com água, com uma vela, com cristais energizados. Lembra que o cristal ele perde a energização depois de um tempo que ele é sugado a energia dele. Poucos cristais são auto-energizantes, por exemplo, o citrino, ele é auto-energizante e ele energiza outros cristais. Então, o citrino ele pode sim ser uma grande fonte de alimentação do seu feitiço. Mas até o citrino também precisa de uma energização de vez em quando, porque se ele se auto-energiza e ele energiza os outros, ele precisa também de um tempinho para ele no sol, né? Então, importante lembrar disso. Então, é isso, gente, sobre feitiço. Eu quero muito ouvir nos comentários aí quais outras formas de alimentação que vocês usam ou que vocês tiveram ideia de usar aqui e querem perguntar, saber se funciona. Pra gente trocar essas figurinhas mesmo. E aí tem um cuidado, né? Cuidado para não colocar a alimentação do seu feitiço em poder pessoal. Porque, novamente, você vai ser sugado toda vez que aquele feitiço for ativado e reativado e reativado. E aí, falando de feitiços de servidores, protetores pessoais, formas pensamento, esses tipos de feitiço, esse tipo de invocações, eles precisam de alimento mais forte. Não é igual um feitiço, porque quanto mais você usa um servidor, mais você usa uma força pensamento, protetor, etc., mais você tá usando aquela energia. Então eles também precisam de alimento. Aí você pode pensar em algo do tipo, toda vez que eu comer, o meu servidor ou força pensamento também vai se alimentar pela minha própria alimentação. Mas muito cuidado com isso, gente, porque
dependendo das palavras que você usa, ele pode se alimentar da sua alimentação. Então aí você vai comer e sentir que você não comeu, ele tá comendo por você. Então, cuidado com as palavras, né? Pensem bem direitinho antes de criar o seu próprio feitiço. E aí, falando de criação de feitiço, que é muito importante, qual a diferença, né, de você usar um feitiço que você criou e usar um feitiço que você pegou de um livro ou que você pegou da internet? Bom, tudo vai depender se você entende aquele feitiço. Vamos supor se você pegou um feitiço da internet e quer fazer. Legal. A primeira coisa que você tem que fazer é ver se você entende todas as palavras daquele feitiço. Então, verifique se tudo tá muito claro para você, se você conhece todas aquelas palavras e não só conhecer, mas se você acredita que aquelas palavras fazem sentido para você e são exatamente o que você quer naquele feitiço. Porque se elas não ressoarem exatamente da forma como você espera ou não fizerem tanto sentido, não vale a pena você usar esse feitiço que você pegou. Porque, segundo uma das leis da magia, a lei do conhecimento diz que tudo que você conhece, você tem poder sobre aquilo. Então, se você conhece aquelas palavras, se aquelas palavras fazem sentido pra você, você vai ter poder sobre elas. Agora, se você entoa ou um feitiço, faz um encantamento, um feitiço que você não tem plena consciência do que aquelas palavras significam, você não vai ter poder sobre aquelas palavras e o seu feitiço não vai dar certo. Então, nessa hora, vale um dicionário, sim, ou você cria o seu próprio feitiço. E aí tem dentro de feitiços encantamentos, que você pode fazer as palavras rimadas ou não. O encantamento normalmente são as palavras que você usa para fazer o feitiço ou alguma música. Normalmente essas palavras são rimadas, porque trazem um ritmo, trazem uma força, a rima ela tem uma arte, mas se você não conseguir fazer rimado, tudo bem também. Para criar o seu feitiço, você precisa pensar muito sobre de onde está vindo aquilo e você precisa entoar aquele combustível, aquela força de onde está vindo. Então, por exemplo, eu quero prosperidade, eu vou acender uma vela amarela, eu vou vestir ela com óleo de canela e azeite. E eu vou pedir por prosperidade genérico. Então, o que eu vou falar? Eu vou falar pelos poderes de Ailinan Crowley. Pronto. Já era. Toda a energia daquele feitiço vai vir de você. E se você tiver mal, o feitiço não vai dar certo, porque pelos poderes de Ailinan Crowley, a Ailinan tá lá no chão, tadinha, tá mal. Então, se você não estiver bem psicologicamente, espiritualmente, bem equilibrada, energizada, não vale a pena você usar o seu poder pessoal como fonte de alimentação e combustível do seu feitiço. Então, usa as forças da natureza a seu favor nesse caso. Então, pelos poderes dos 4 elementos, eu declaro que eu terei prosperidade. Tá vendo? Então, você tá dizendo da onde que tá vindo. Pelos poderes dos 4 elementos. Entende? E aí, os 4 elementos serão ativados naquele momento. Eles são chamados só porque você chamou? Não. Eles são chamados porque você usou os 4 elementos no feitiço. Então, a vela são os 4 elementos, a erva, o óleo, etc. Você não tem como invocar algo que não tá ali, né? Eu preciso de uma âncora para invocar ali. Então, se os 4 elementos estão ali, eu consigo invocar os 4 elementos. Por isso que não dá para você pedir para outros seres que você não tem nada ali ajudarem no seu feitiço. Você precisa pelo menos de um selo daquele ser. Por exemplo, forças planetárias, magia planetária. Como que eu invoco a força dos planetas para alimentar o meu feitiço? Bom, todos os planetas têm símbolos, né? Se você for olhar lá na magia planetária, os planetas têm símbolos, cada planeta tem um símbolo específico. Então esse símbolo é o próprio selo do planeta e é isso que você vai usar para representar ele ali naquele momento. Então, se eu quero energia da magia planetária, eu preciso usar o símbolo daquele planeta. Por exemplo, eu quero melhorar a minha comunicação. Eu sinto que a minha comunicação tá muito travada, não sou muito comunicativa e tal. Vou pedir pelas energias de Mercúrio, que é o planeta da comunicação. Inclusive, hoje é dia de Mercúrio. Então, vou pedir a ajuda de Mercúrio. Hoje, assim, quando eu estou gravando, é dia de Mercúrio.
Então, legal, vou pedir energia de Mercúrio. Então eu vou desenhar o símbolo do Mercúrio, vou falar pelos poderes do astro Mercúrio, que traz a comunicação, isso aqui, sei lá, entende? Aí sim, aí é legal. Aí também tem as forças das estrelas, né? Magia estelar. Então você vai usar a constelação, desenhar a constelação, as 4 estrelas principais, enfim. Aí você vai chamar ali por essas forças. Mas você precisa ter algo concreto ali para fazer esse link, para fazer essa âncora. Senão você não vai conseguir invocar aquela força também pro seu feitiço, pro que você precisa, certo? Bom, dito isso, até a Sabin fala que também é muito bacana que você escreva os seus próprios feitiços e depois é muito importante que você escreva o pós-feitiço. Registra no seu livro das sombras ou no seu grimório, como você quiser chamar, registra. Usei isso, fiz dessa forma, como se fosse uma receita de bolo. Ingredientes, nananana. Propósito, nananana. O que eu falei, nananana. Registra lá. E registra como que queimou a vela. Às vezes é importante você registrar esses detalhes. Por exemplo, a vela chorou muito, né? Quando a cera fica tudo caindo, assim, não queima bonitinho, não tem uma queima limpa. Ou então, nossa, muita fumaça, sei lá, tô falando de vela, mas pode ser outra coisa, tá? Registra detalhes do feitiço também, porque isso vai ser importante pra você comparar depois se deu certo, como que foi. E se deu certo, em qual nível que deu certo? Porque às vezes deu certo, mas o dar certo às vezes é ruim. Entendam, isso pode acontecer. Então, anotem tudo para você depois comparar como foi. E também para depois você replicar esse feitiço. Porque se deu certo, você vai querer fazer ele de novo. Então anota, mesmo que você ache que não deu certo, anota. Você acha que deu certo, anota também. Porque se você acha que não deu certo, você precisa anotar para analisar e ver o que tem que ser, o que eu fiz de errado, o que precisa ser melhorado. Inclusive, o pessoal do Triluna às vezes faz feitiço e volta, né? Ah, acho que não deu certo. Tá, então vamos analisar como você usou, como você fez o feitiço, que horas você fez o feitiço, que elementos você usou, que palavras você entoou. Aí a pessoa, não sei. Aí fica difícil. Então você precisa saber tudo sobre o seu feitiço para que depois, caso dê errado, você tenha como analisar isso depois. Por isso que é importante anotar. E você pode anotar antes, durante também, ó, tô usando isso, tô usando isso, tô usando isso. Ok, vamos começar. Pronto, anota. Só para você ter referência depois. Anota a hora, anota tudo. E se deu certo, anota também, porque é muito difícil replicar todas as variantes do feitiço, né? Porque, por exemplo, às vezes você fez uma lua em Câncer e na outra vez você vai replicar, a lua tá em Leão. Então isso pode influenciar também. Claro, nem tudo vai influenciar, porque a força canalizada, os elementos, eles são o principal, né? Então, a certeza que você faz quando você faz o feitiço, uma pirâmide da bruxa bem instalada, tudo isso, né? Liran, o que é pirâmide da bruxa? Vai lá no vídeo de pirâmide da bruxa que eu fiz há um tempo atrás, e tem post no Instagram do Wicca Triluna também sobre pirâmide da bruxa, explicando bonitinho. Então, tem bastante conteúdo sobre isso. Então, tudo isso vai influenciar no sucesso do seu feitiço. E você precisa anotar, porque se for muito bom, você vai replicar. E se for muito, muito bom, você vai compartilhar comigo, porque eu vou replicar também. E é isso, gente. Acho que a gente falou bastante sobre magia e feitiço. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, comentem aí nos comentários, que com certeza eu vou responder. E até a próxima. Blessed be!